quando você fala mercado, você fala de todo mundo, fornecedor, público interno. Cada vez mais no conceito dos chamados stakeholders, ou seja, das partes interessadas, não só os acionistas propriamente ditos, existentes ou prospectivos, mas a sociedade como um todo. Nós fazemos parte dessa sociedade e temos plena consciência desse fato. Agora, Valverde, me diga uma coisa, o investidor, os clubes de investimento, os fundos, mesmo os brasileiros que estão se tornando cada vez mais ativistas, a exemplo dos seus iguais ou assemelhados na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, já se preocupam efetivamente se uma empresa é sustentável, se ela tem política de sustentabilidade, se a preocupação com a perenidade se sobrepõe à preocupação trimestral de apresentar bons resultados? Eu acho que é um processo, né? Eu acho que a gente está no meio desse processo. Eu diria que hoje talvez ainda não, tá? Mas você não pode imaginar o futuro do mercado sem considerar que essa cada vez mais vai ser esse vai ser cada vez mais um critério de decisão por parte dos investidores como um todo. Então você hoje... Os fundos de investimento já se preocupam com isso no Brasil recentemente. Tem alguns que inclusive, vamos dizer, começaram isso alguns anos atrás. O fundo do ABN, por exemplo, começou em 2002, se não me engano, com esse apelo para o lado da sustentabilidade. É um fundo que tem uma... Os bancos estão premiando empresas que têm políticas de sustentabilidade, oferecendo recursos a custos menores, né? Perfeito. Em adição a essa própria Bovespa, né, com índice de sustentabilidade, do qual a Braskem se orgulha de estar participando desde o começo, ou seja, são 2 anos de ISE e são 2 anos que a Braskem está presente, então respondeu todo o questionário, foi auditada, ou seja, nos orgulha muito fazer parte do ISE. E o ISE cada vez mais tende a ser um benchmarking para esses investidores que apostam na sustentabilidade como um paradigma de criação de valor também. Então nós acreditamos nisso, a gente acha que é muito importante e cada vez mais tentando trabalhar essa demanda, né, que chega para nós dentro da Braskem em relação às questões relativas à sustentabilidade. Nas nossas apresentações, por exemplo, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, mas dos nossos, eu diria que dos 25 slides que a gente mostra por apresentação, nós temos 3 ou 4 falando sobre o tema sustentabilidade. E os investidores querem saber sobre isso? Os investidores, eles querem saber, sim. Eu não diria que hoje é um critério, é o principal critério de decisão. Acho que isso ainda vai acontecer com o tempo. Acho que o investidor hoje, ele ainda tem, obviamente, uma preocupação, e terá sempre, mas tem uma preocupação forte com a rentabilidade, né, do seu investimento, mas eu creio que à medida que o tempo vai passando e essa questão da sustentabilidade vá se mostrando valorosa, a divulgação do relatório sobre o meio ambiente das Nações Unidas contribuiu para despertar e aguçar a percepção das pessoas, das empresas e das pessoas, dos investidores? Sim, né? Acho que a sensação de que nós vivemos num mundo cada vez menor, mais integrado, mais globalizado, né? E o que você faz em uma determinada parte do globo pode afetar uma outra área. Isso é cada vez mais, vamos dizer, mais evidente. Recentemente a gente estava fazendo um roadshow pela primeira vez. O mundo está mudando muito, né, Roberto? Então, pela primeira vez fomos à Ásia, fomos a Singapura. Fiquei impressionado com Singapura, com o estágio de desenvolvimento daquela cidade-estado, com a eficiência que eles têm em relação a tudo que eles fazem. É um negócio impressionante. Então a gente estava comparando Singapura com Hong Kong, por exemplo. Existem hoje, o que nos foi informado lá, que existem muitos fundos de investimento que estão mudando de Hong Kong para Singapura por causa da poluição em Hong Kong, que vem da China continental. Então, quer dizer, o problema nem foi gerado em Hong Kong, é na China continental, mas está afetando a vida de pessoas que moram naquela cidade. Então, a gente está cada vez mais interconectado. Acho que essa sensação ela é muito forte, cada vez mais, eu diria, mais importante para todos nós. E essa é uma preocupação também do IBE
e vocês sentem que as empresas afiliadas, os profissionais associados e, de certa forma, orientados pelo IBRE, se dão conta da importância de se aparelharem profissionalmente, tecnicamente, dessa variável? Essa realmente é um desafio nosso, uma inquietação que acho que os profissionais de RI têm hoje. Nós não estamos, a maioria de nós, essencialmente preparados para falar sobre o tema sustentabilidade com toda a desenvoltura que o tema merece. É um tema muito amplo, então a gente precisa se capacitar sim. Então o IBRE é muito sensível e atento a essa necessidade, criou um comitê de sustentabilidade, né? Eu tive a felicidade de ser convidado para fazer parte desse comitê e nós vamos começar a discutir uma série de tópicos e assuntos relacionados com o tema, temas práticos que afetam a vida do profissional de relações com investidores. Então a gente quer criar uma agenda, quer dar densidade a essa agenda e por conseguinte, capacitar mais o profissional. Aliás, é uma coisa curiosa o que está acontecendo com os profissionais de relações com investidores, não é? Porque eles não são tantos, não tem ainda, como você mencionou, todo o ferramental necessário para responder por tantas variáveis que são colocadas e demandadas de vocês, e não obstante, aparentemente é um momento feliz, porque é uma demanda enorme por profissionais capazes de desempenhar minimamente as funções exigidas do RI, não é? Sem dúvida, eu acho que é um momento muito importante para a profissão de relações com investidores. Como eu falei, essa ponte entre mercado e empresa, empresa-mercado, é fundamental para a imagem da empresa, é fundamental para comunicar o que a empresa está fazendo. E eu acho que o profissional de RI tem um papel fundamental. Ele tem que estar preparado para fazer essa ligação, é um elo de ligação importantíssimo. Se esse elo não funcionar bem, é ruim tanto para a sociedade quanto para a empresa, então tem que funcionar muito. Você tem que saber falar com cada público, né? O público interno, o jornalista, a mídia, o investidor individual, os fundos de investimento, os analistas, né? Eu acho que assim, o RI ele tem que ser transparente, tem que ser independente, e tem que falar com naturalidade sobre todos os temas, né? Assim, a nossa visão é que o principal ativo do profissional de RI é a sua credibilidade, e essa credibilidade ela é construída com o tempo, né? Na medida em que você vai colocando algumas posições e elas se revelam verdadeiras, corretas, na medida em que você às vezes não tem todas as respostas, não vai inventar alguma. E quando você não tem, é melhor dizer que não tem. Não tem, ou que você não pode informar. E que muitas vezes é um assunto estratégico, confidencial, e que a empresa tomou a decisão de não estar dando um full disclosure, né? Então eu particularmente eu acho que é a forma correta de fazer e de operar. Eu não acho que a gente tenha que ter uma comunicação necessariamente online, mesmo porque as empresas são grandes, tem o processo de tomada de decisão é um processo que leva um certo tempo, né? Existe um processo de amadurecimento numa empresa grande até que ela tome uma decisão em relação a um determinado assunto. Então acho que às vezes não é conveniente você, no meio desse processo, passando informações para fora da empresa e para fora até do grupo que está estudando um determinado processo. Então, até internamente, as informações elas têm que obedecer, na minha opinião, uma certa lógica de fluxo.